Quais são os sintomas desse tipo de inércia? Primeiramente, a incapacidade de fazer o esforço necessário, que a situação de vida pede, né? Tome uma atitude, seja menos agressivo, seja menos rabugento, seja menos reclamão, seja um pouco mais leve, não seja tão sério, né? Tudo isso, a vida está com uma placa na frente do meu nariz dizendo, gritando, seja um pouco mais algo. Então, tá bom, eu vou fazer, mas não vem, até tem a vontade, não tem a força. Eu sei, eu quero, mas eu não posso. Poder é roda no chão. Enfim, uma vez eu fiz um estudo desse livro, O Príncipe, de Maquiavel, que provavelmente foi o primeiro consultor de empresas da época moderna. Mas ele foi um grande observador de Kali Yuga. Kali Yuga funciona do jeito que ele diz, né? A política é daquele jeito, não muda desde o século XVI. Mas, aliás, não muda desde muitos anos, né? Porque Kali Yuga já alguns milhares. Me lembro de uma frase de um outro italiano, que era assim, cada vez que a gente estava tudo funcionando, a gente tinha que reorganizar a equipe. E como a reorganização é um convite para a desmoralização, em nome de mudança. Parece uma frase de agora, mas é de um capitão da guarda centurião, no ano 50 depois de Cristo. Cada vez que a gente estava indo bem, eles chegaram lá e reorganizaram a gente. Em nome da mudança, a reorganização só desmoraliza, né? Vamos mover as mesmas coisas e achar que uma mudança. Não é. São as mesmas coisas em posições diferentes apenas. Enfim, nesse estudo ele não falou isso, mas dava para sacar isso. A resistência à mudança é proporcional ao grau, para mais ou menos, do impacto cultural da mudança, mais o impacto político da mudança, dividido pelo tempo de implementação da mudança. Não vou ter que ter um gráfico, mas em essência, se você quer trabalhar a resistência à mudança, que é exatamente inércia, a resistência a mudar, o que é a definição de inércia. Você tem três variáveis, em termos de um grupo humano e em termos de um indivíduo. A sua cultura, ou a cultura da coletividade, porque se a mudança ameaça a cultura, a resistência é maior, certo? Se a mudança ameaça a estrutura política, o que os políticos fazem? Nada, como assim? Não é possível. Imagine os monarcas na Revolução Francesa, que a proposta da mudança era acabar com eles, tirar a cabeça deles, né? Então resistiram. E o tempo. Se você tenta introduzir uma mudança grande em pouco tempo, a resistência é maior. Então você tem que jogar pelo tempo. Em termos do indivíduo, a mesma coisa.
a minha cultura, a minha formação, minhas crenças, meus hábitos, mesmo os hábitos negativos favoritos. Se a mudança ameaça esse conjunto, meu castelo de ilusões baseado em crenças que nunca experimentei de fato a verdade delas, ou hábitos que eu sei muito bem que não levam a paz. Eu estou querendo ser pacífico, tranquilo, mas eu tenho alguns hábitos que eu sei muito bem que não contribuem para a paz. E essa mudança está ameaçando meu hábito favorito, meu interesse favorito, né? O que é melhor, meditar ou comer pizza? As duas coisas são boas, mas você está assim, você tem duas opções. Você vai ter 1 hora de meditação em que você vai fazer uma espécie de cirurgia interna, uma transformação enorme possível, e é só agora que alguém aparece com sua pizza favorita naquele momento. Isso não é apenas desejo, é inércia. Inércia. A incapacidade de fazer a mudança necessária na hora que é necessário. Não é? E aí, o que é a estrutura política? Tem um assento aqui, senhora. Aqui. Alguém está sentado aqui? Aqui sim. Ah, Aqui não. então, pode ir. Por favor. Ah, muito bem. Isso é bonito. Alguém fez a mudança necessária na hora necessária. Então, o que é a estrutura política no nível pessoal? Sabe o que é? É o ego. O que eu acho que eu sou? Eu sou fulano. Eu fiz isso, eu estudei em tal lugar. Como? Ou pode ser, eu sou maravilhoso, eu sou o zero esquerda. Mas é o ego. Eu não sou nada, não vale para nada. Nada nunca funciona. Está tudo terrível, está tudo difícil. Ai não, por favor. Então esse tipo de... é o ego. E se a mudança ameaça o ego, o que o ego vai fazer? Como assim? Eu estou bem do jeito que estou. Né? Eu nasci assim, eu cresci. Eu vou morrer assim. Eles vão escrever aquilo no meu epitáfio. Então, e o tempo? O tempo eu tenho. Aliás, 1.440 minutos por dia. Outro dia eu fiz um cálculo. Quantos pensamentos por dia? Vamos dizer 50 pensamentos por minuto. Razoável? Quando digo pensamento, é um fragmento, uma imagem, sabe? Alguma atividade, 50 coisas. É possível, especialmente naqueles dias mais tamássicos, mais difíceis, mais duros, mais densos, mais parados, mais letárgicos, menos progresso. E aí, digamos, dos 1440, temos uma parte que é dormir. Então vamos dar um desconto para a parte em que estou dormindo, mas não estou sonhando, porque no sonho também estou a 1000, né? 1000 minutos, vamos dizer.
1000 vezes 50 dá? 50.000 pensamentos por dia. Quanta clareza! Hã? A clareza é possível numa mente que pensa 50.000 pensamentos? Não é. Porque é assim, pensamento positivo elevado, puro, sátrico, dá força. Pensamento pesado, negativo, inútil seria rajásico, mas negativo, pesado, já é tamásico, o alimento da mente. Então, tanto os inúteis como os negativos roubam a nossa força. Então, eu estou querendo mudar, mas eu estou dando um tiro no próprio pé. Porque eu estou sustentando justamente um conjunto de pensamentos que vai me incapacitar. Vai me roubar da possibilidade de fazer a mudança. Aí esse que é a inércia. A incapacidade de mudar. Né? Então, quais são alguns dos sintomas deste tipo de inércia? Quando você não é capaz de executar ou efetuar as mudanças que você precisa fazer no seu comportamento, nos seus hábitos, especialmente, na sua forma de pensar, nos seus relacionamentos. Eu sei que eu preciso ser mais gentil, eu sei que eu preciso ser mais tolerante, mais amável, eu sei que eu preciso ser mais, assim, autêntico, genuíno e claro, mas não consigo. Por quê? Esses pensamentos têm que lutar. Digamos, eu tenho, sei lá, quantos pensamentos determinados, bons por dia, nesses 50.000. Vamos ser assim, generosos. Eu tenho 1000 pensamentos bons e excelentes por dia, mas esses 1000 têm que competir com 49.000 e nadar contra a corrente mesmo. Então se eu quero sair do impacto da minha própria formação cultural, histórica, que tem um peso. O peso não é apenas um passado não resolvido. O peso pode ser ideias e crenças que não são úteis. Ou que não são verdadeiras. Isso pode ser o legado da própria cultura. Por isso que eu disse, o mundo em que a gente vive também contribui. E você vê alguém fazendo esforços para ser puro nesse mundo, você conhece alguém? Para manter pensamentos elevados de verdade, para manter um comportamento ético assim de primeira, de ter nota 10 em bons modos, né? Tem algumas pessoas têm, mas a maioria não está. Por que não está fazendo? Porque já desistiu. E por que desistiu? Porque não conhece quase ninguém que faz isso. Então vamos cortar por baixo. Por isso eu falei que é o denominador comum, que é como chama o negócio para cortar capim? Foice. A foice vem e corta tudo lá embaixo. Você diz para os seus amigos no trabalho: olha, gente, eu acho que eu não vou entrar nessa fofoca, porque eu quero manter meus pensamentos elevados e puros.
O que o pessoal vai dizer? Ah, o que vai dizer? Pirou. Ué, tá louco. Vamos lá na churrascaria. Vamos comer um pouco mais de animal morto. Né? Vamos compartilhar a morte. Enfim, eu preciso investir nisso. Então, sintomas, cansaço. Quem é que nos cansa? Não são outras pessoas. Eu me canso pelos pensamentos que eu tenho. Não a atividade física que me cansa, é o pensamento. Então, pensamentos rajásicos e tamásicos roubam a minha energia. Estou cansado. Outro sintoma, vazio. Que tem dois tipos de descontentamento. Um descontentamento vazio, sem soluções, mas é um descontentamento de não aceitação. Que eu vou mudar. Eu não sou assim, de verdade. Eu sou outra coisa. Lá no fundo, eu sou um ser espiritual, filho de Deus. Eu tenho que resgatar essa consciência e fazê-la viver. Né? Eu tenho que investir nessa faísca de esperança que está lá. Porque o outro, sabe, é criação espontânea, proliferação da bactéria da dúvida, né? Enfim, essa falta de progresso provavelmente leva à frustração, né? Muitas reforço e nenhum avanço, ou um pouco avanço, ou você avança 10 e retrocede 20, depois você avança 15 e retrocede 5, aí você vai nesse tango da vida, né? Aos trancos e barrancos você progrede um pouco, é possível, né? E procrastinação, sabe o que é isso? Já que, sabe, as coisas são difíceis, duros e complicadas, aquelas situações e relacionamentos que eu não devo adiar, né? Quem perdeu uma boa relação porque adiou uma conversa? Ou quem não foi capaz de salvar uma boa relação porque não foi capaz de falar na hora e passou o tempo, já foi, e já era tarde para eles recuperar. Todo mundo faz isso. Aquele e-mail complicado, eu vou escrever amanhã. Hoje quero curtir, né? Hoje é domingo. Amanhã eu resolvo. E quem aqui é artista, ou músico, ou escritor, sabe que não é possível todos os dias você ter inspiração de sentar e escrever 5 páginas, 10 páginas. E às vezes, não, hoje não dá, vou fazer amanhã. Esse bloqueio de artista, eu às vezes sinto. Tenho certeza que algum de vocês, né? Exato. A gente tem dificuldade em lidar com dificuldade, né? E aí, coloco para depois. Então, esses são sintomas dessa inércia. E quais são as soluções? De alguma forma, é um ciclo, né? É um ciclo
vicioso, onde um conjunto de pensamentos não favoráveis gera uma atitude não favorável, que gera uma situação não favorável, que gera um resultado que desanima ainda mais, que gera atitudes desfavoráveis e assim por diante. Nós temos que interromper esse ciclo, de alguma maneira. Eu me lembro uma vez, e outro dia, inclusive, eu estava em Paraná, na associação comercial,